A gente consegue explicar aqui o que é o root composition? Acho que esse que é um tema ali que vai cair, a pessoa vai lidar ali o que é o root composition, vai ler essa palavra e às vezes não entender o que é. E às vezes, assim, no início eu confundia muito o root composition com os patterns que a gente tem dentro da injeção de dependência, tipo um service locator, alguma coisa do tipo, que não é a mesma coisa. Mas aí vocês querem trazer assim um pouquinho da visão, o que é o root composition em si, o que ele ajuda ali na injeção de dependência ali? Antes da gente começar a falar de root composition, eu queria falar de service locator, porque eu acho que vai ajudar um pouco mais a gente entender root composition depois, né? Quando a gente fala sobre injeção de dependência, acho que tem dois patterns que são os mais conhecidos, né? O service locator e o root composition. E eu acredito que o Service Locator é o mais fácil. Então, o que é um Service Locator? Basicamente, você vai ter um repositório onde você vai registrar as suas dependências. Então, você vai falar assim, para uma dada interface eu tenho uma dada implementação. E simples assim. E quando você está estruturando o seu código, você vai ir consultando desse repositório de dependências e recuperando as implementações concretas que você precisa. Service Locator é meramente isso. Você quer adicionar alguma coisa, mestre? Não, acho que é isso aí mesmo. Aí é importante pensar como que a sua classe vai reaver essas dependências do Service Locator, sabe? Então, você tem que ter um método ali que recebe o Service Locator e busca todas as dependências que você precisa para funcionar. Sim. Eu acho, inclusive, que talvez os frameworks mais conhecidos que tem em Swift hoje usam Service Locator. Service Locator é dado como um anti-pattern, mas eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois de falar sobre root composition. Daí a gente vai para root composition. Que a ideia principal de root composition é você montar todo o seu grafo de dependências, né? Ou seja, quando eu digo grafo de dependências, imagina que você tem uma classe que depende de três outras classes. Essa outra classe depende de três outras classes. Às vezes não é claro, mas isso é um grafo, né? Porque você tem as dependências implícitas entre as classes e você vai montando isso. Então, você vai montar todo o seu grafo de dependência na inicialização do app. E você vai usando isso, o root composition em si, é a composição raiz, né, como seria a tradução livre, que teria todas as suas dependências. Daí você usaria esse componente para passar as suas dependências à frente para cada camada da sua aplicação. E cada subcomponente para frente também. Então, se você tem. Vou tentar dar um caso mais explícito, mas você tem um view controller inicial que depende de três coisas, você vai ter um componente que tem essas três coisas. Daí, se você tiver um outro view controller que depende de mais coisas, você vai ter dentro do root composition esse outro objeto. Então, você cria tudo de uma maneira estática na inicialização da sua aplicação. Diferente do Service Locator, que seria mais dinâmica, já que ele é baseado em registro. Acho que um exemplo muito bom para mobile sobre root composition é quando a gente tem coordinators, por exemplo. Quando você tem um único coordinator para a aplicação e todas as telas usam esse coordinator para fazer o roteamento, ele é meio que o root composition da sua aplicação, porque ele sabe construir todas as dependências que você precisa para apresentar a tela que você quer. Nunca tinha pensado por esse lado, mas faz sentido. E é louco pensar assim. Eu acho que quando a gente trabalha com patterns assim mesmo, assim, principalmente de apresentação, assim, que dá o MVVM, MVC, Viper, VIP, eu acho que a gente eventualmente acaba comentando quase todo episódio sobre esses temas, porque eles, assim, são os patterns que existem, que por trás, quando eles foram pensados ali por alguma pessoa que desenhou essa solução, é legal pensar que possivelmente a galera assim, que desenhou isso, está forçando você a utilizar boas práticas de engenharia. Então, injeção de dependência, root composition,
inversão de controle são aplicados pela maioria desses patterns, onde você faz a comunicação ali, sei lá, seu coordinator, você tem uma view model ou view controller que tem a dependência de um router, um coordinator, alguma coisa do tipo, essa comunicação vai ser feita via protocolo, você não vai depender da implementação concreta daquilo, eventualmente, por você ter isso, você precisa construir toda a sua classe antes, que daí já cai nessa parte de root composition, e trazendo em palavras claras aqui, tipo, para a galera entender que sobre o root composition ali, o service locator, então o root composition ali, basicamente vai ser a pessoa colocar toda a construção dos objetos ali no Cine Delegate ali, e vai criar ali toda a sua, assim, resolver todas as suas dependências ali da sua aplicação. Não façam isso, não coloquem tudo dentro do Cine Delegate, foi só uma explicação explícita para vocês entenderem, tá? Não façam isso, gente, joga isso para outra camada, por favor. E o Service Locator ali em si vai ser uma estrutura de dados que vai guardar todos esses objetos já instanciados. No momento que ela for precisar ser utilizada por alguma camada, ele vai olhar para essa estrutura de dados e vai falar, me dê essa dependência aqui baseada numa interface, ali, num protocolo, e aí ali somente com o acesso à sua interface você consegue, você já tem ali o seu objeto resolvido, mas ali teoricamente quem usa não precisa conhecer essa implementação concreta, porque já está resolvido para aquela interface. Isso é muito legal, assim, é um tema que eu acho super maneiro, porque dessa forma a gente ter ali uma camada, um módulo que seja, trazendo aqui para um desenho de arquitetura modular, que já tenha resolvido essas dependências, faz com que dentro dos módulos, sei lá, que eu tenha uma view controller, que tenha ali um ciclo de buscar alguma informação do serviço ou alguma coisa do tipo e precisa apresentar isso na tela, isso faz com que eu não precise mais conhecer a implementação de fato de uma camada de service, por exemplo. Eu só preciso ter conhecimento da interface dela, do protocolo dela. Isso, quando a gente traz para uma arquitetura modular, eu acho que são os primeiros pontos que a gente começa a criar grandes problemas, que é começar a enxergar a implementação concreta dentro dos módulos. Então, pô, eu estou a fim de reduzir build time. Eu não começo a me preocupar ali em começar a modularizar meu projeto. Pô, porém, você olhando a implementação concreta ali, se você não tomar cuidado da forma que você desenha os seus módulos, você vai continuar com o mesmo problema, porque você eventualmente ali vai ter um grafo gigante ali das dependências entre módulos. Então, muito que root composition, junto com o service locator e injeção de dependência como um todo, vai ajudar a gente a tirar essas dependências. Então, pô, pensando num desenho que é mais claro, se eu tenho um módulo que faz essa chamada de serviço, eu só preciso olhar para uma interface. Então, no meio desse caminho, eu posso ter um módulo somente que expõe os protocolos da minha camada de serviço. E eu não preciso conhecer mais nada além disso. E aí a gente começa a ter um desacoplamento muito grande do nosso código, que é muito legal também. E aí, pensando em tudo aquilo que a gente comentou, pô, se a gente precisar trocar uma implementação, um detalhe ali que seja, sei lá, SwiftUI para UIKit, ou lá no Alamofire ou RL Session. Isso acaba não afetando a estrutura do resto do nosso projeto, porque de fato a gente já não enxerga mais nada do que é concreto. A gente só enxerga ali totalmente a abstração e a assinatura daquele método. Então a gente só teria alguma alteração dentro do meu escopo que tem essas dependências, caso houver mudanças nessas assinaturas como um todo. Mas esses patterns, assim, eu acho que é muito maneiro, assim, do root composition e service locator.